Olá, estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, hoje com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Ela que apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro e tem duas bandeiras que nós vamos tratar nesse último bloco aqui com você. Reforma tributária para equalizar e distribuir melhor aí a cobrança de impostos no país e também a escola sem partido, que até o final desse bloco você vai entender direitinho do que se trata essa proposta de escola sem partido. Deputada, vamos começar com a reforma tributária para a gente passar logo por esse tema e entrar no outro que eu acho que vai mais com os nossos telespectadores, que é a questão da escola sem partido. Em relação à reforma tributária, o que a gente pode esperar desse tema na Câmara dos Deputados? Volta a CPMF? Já teve gente aí no governo dizendo que isso poderia acontecer. O que a senhora acha? Para lembrar só para os nossos telespectadores que CPMF é aquela contribuição sobre movimentação financeira, o antigo imposto do cheque. Isso volta, não? De jeito nenhum. Isso aí é assunto morto e enterrado. Aliás, foi um assunto mal interpretado, porque o ministro Paulo Guedes, ele sempre disse o seguinte, que ele quer diminuir a carga tributária aqui no Brasil, é escochante, é um absurdo. A gente paga um tributo muito alto e não tem retorno do Estado. Então, por isso que é tão perversa a nossa carga tributária. Então, ele falou o seguinte, nós temos que diminuir. Primeiro, é preciso dizer que ele só pode mexer nos impostos federais da União. O resto tem os estados que têm que tratar dos impostos estaduais e o seu IPTU, por exemplo, é o seu município que trata disso. Então, ele quer diminuir de 28 impostos para 4, num primeiro momento, para quem sabe um dia chegar ao sonho de termos um imposto, que seria um imposto mais sobre a renda e não sobre o consumo, para poder liberar mais o consumo para o país poder crescer. Então, quando se ouviu falar que poderia chegar a um imposto, alguém começou a dizer que ele queria a volta da CPMF. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A CPMF virou, assim, já é uma coisa maldita no país. Então, ninguém quer a volta disso, tá? E a reforma tributária será realmente para desonerar a folha de pagamento, descentralizar o dinheiro, que hoje está 80% na União. Hoje, um prefeito, para conseguir dinheiro para as escolas, para os hospitais, ele tem que ficar de pires na mão atrás dos deputados federais, de governador. Não pode ser assim. Então, o dinheiro tem que estar onde está o cidadão, onde ele vive, nas cidades. Dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, dinheiro para ajeitar a vida das pessoas e para movimentar a economia. Então, uma ideia que eu diria até que uma ideia primordial para a equipe econômica é a descentralização de recursos, né? E desburocratizar também. Porque são duas coisas que vão andar juntas, né? Você diminui a carga tributária, desburocratiza o sistema para que as pessoas possam investir no país. Com isso, a gente vai trazer recursos de fora também e o Brasil vai crescer e vai sobrar dinheiro no seu bolso. Mas em relação ao aumento de imposto sobre a renda, isso vai ser discutido. Não tem aumento de imposto. Não tem aumento. O que eu disse é que, mais para frente, à medida que for diminuindo, o imposto deve ser deve ser focado na renda e não no consumo. Certo. Agora, não tem aumento de imposto, isso é uma coisa certa nesse governo. É até bom a gente explicar para o nosso telespectador que hoje, quando você vai comprar uma caneta, um copo, você está pagando imposto em cima disso, né, deputada? Exatamente. É isso que eu imagino que nós queremos aliviar a carga sobre o consumo. Já teve muita você gente já paga pela sua renda, você já paga, né, pelo dinheiro que você ganha, seu trabalho tão suado, você já paga tanto. E quando você vai comprar qualquer coisa, você ainda paga remédios, tudo, né? Remédios, tudo. Então, é preciso... Agora, claro, você não vai conseguir reduzir de 28 para 4, assim, instantaneamente. E isso vai acontecendo paulatinamente até que se consiga chegar. É claro que para que isso acontecer, é preciso tratar da reforma da Previdência, e isso é fundamental para que possa haver a reforma tributária. A senhora acha que a reforma da Previdência ela é pacificada e ela vai ser aprovada nesses primeiros 6 meses? Ela vai ser aprovada, inclusive, com um grande aproveitamento do que já havia sido debatido na reforma anterior, né? É aquilo que eu falei dos dois sistemas. Um sistema
aproveitando aquilo que já foi debatido para aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira e um outro sistema para quem está entrando no mercado de trabalho. Agora, as duas reformas, elas vão ser debatidas concomitantemente, elas vão ser votadas ali ao mesmo tempo ou vai ter que discutir primeiro primeiro a reforma da Previdência até julho, agosto, setembro, aí depois trata da reforma tributária. Como é que vai ser isso? Olha, já tem eu ideia acho o de como vai ser seguinte, essa quando você tramitação? vai fazer uma reforma desse nível, e eu acho que o ideal é fazer tudo de uma vez só e não ficar dividindo. Agora, a equipe econômica vai ter que pensar qual vai ser a melhor solução. Agora, outro assunto que vai voltar à pauta do Congresso já em fevereiro é a escola sem partido. O que significa isso? O que quer dizer, na sua avaliação e na avaliação dos parlamentares, escola sem partido? Como é que a senhora define esse tema? Escola sem partido é o oposto do escola com partido. Hoje, no Brasil, nós temos escola com um partido, que é o PT. Então, nas escolas, as crianças desde pequeno vão fazer um dever de matemática. Vem lá, o agricultor colheu 2 laranjas. Essas laranjas eram do capitalista selvagem que planta... Então, que era o dono da fazenda. Então, desde pequenininho, isso é Paulo Freire, você vai ensinando, doutrinando a criança para que ela se torne um marxista, um militante marxista, depois como os que a gente vê hoje nas universidades. Hoje as universidades federais estão perdidas. Você vê apenas as pessoas falando de feminismo, ideologia de gênero. Ninguém vai mais para estudar. É uma tragédia. Feminismo não é importante num Brasil com tanto de feminicídio que a gente tem, deputada? Deixa eu te falar uma coisa, feminismo não tem nada a ver com proteção da mulher. Eu sou mulher, eu te digo o seguinte, o feminismo é um movimento que quer jogar a mulher contra o homem. Você acha bacana as mulheres sejam jogadas contra os homens? Entrevistado aqui não sou eu, deputada. Isso, não, eu estou conversando, você é um homem, nosso telespectador que está aí nos ouvindo, os homens, você acha bacana que as mulheres fiquem raivosas, achando que os homens são pessoas desnecessárias numa sociedade? É isso que o feminismo prega. Os homens devem ser descartados, porque o homem não presta, o homem quer mal a mulher. Isso é feminismo, diferente de ser uma mulher feminina e que participa da sociedade. Eu sou uma mulher feminina e participo. Hoje eu sou uma deputada federal. E eu não estou preocupada com o feminismo. O feminismo nunca fez bem às mulheres. Agora, a gente tem que ter, né, homem e mulher, tem que conviver em respeito e harmonia. Esse projeto Escola Sem Partido, ele também trata da questão de gênero, né? Como é que é isso? Como é que vai ser? A senhora poderia delinear esse projeto aqui para o nosso telespectador que não acompanhou esse assunto, poder entrar em 2019 sabendo perfeitamente o que vai estar em discussão no Congresso Nacional? Quero só voltar aqui ao Escola Sem Partido, porque ideologia de gênero é um dos temas, tem muitas outras coisas. O pessoal diz que é lei da mordaça, porque vai calar a boca do professor, outro que é um absurdo o menino filmar o professor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Escola Sem Partido, ele prega o pluralismo de ideias. O Escola Sem Partido prega que um professor possa dar aula, um professor de história, por exemplo, ele pode falar sobre marxismo, comunismo, mas ele tem que falar também sobre outros regimes, outros sistemas. Ele pode até dizer, olha, eu gosto do comunismo, eu sou comunista. Ele pode falar. O projeto Escola Sem Partido não cala o professor. Pelo contrário, ele quer impedir que o professor fale apenas sobre um tema e deixe de abordar um universo de temas que o aluno tem direito a saber. Então, o Escola Sem Partido, na verdade, ele destampa a boca do professor para que o professor aborde os temas sobre todas as vertentes e não sobre aquela única vertente que o agrada e ele faça uma lavagem cerebral no aluno que só conheça a opinião do professor e não conheça o resto do mundo. Algumas pessoas, alguns críticos dizem que, na verdade, essa ideia da Escola Sem Partido ela não existe de forma prática, não tem exemplos práticos de que as escolas elas estejam fazendo isso. E que, na verdade, o objetivo de quem defende é mudar um pouco a história do Brasil, principalmente em relação à ditadura, em relação a torturas, a casos de torturas. Como é que a senhora reage a essa crítica? Respondo a isso dizendo que uma pessoa que fala isso ela só pode estar de má fé. Porque é só entrar numa escola, é só você pegar o livro do seu filho hoje na escola, que você vai ver o que está sendo ensinado para ele. Né? Então, o que acontece é que o Escola Sem Partido, ele não quer
mudar a história, ele quer que a história seja contada sob todas as óticas. Você não pode falar só sobre a história, por exemplo, de quem estava explodindo bomba e querendo instaurar o comunismo no Brasil e dizer que os militares eram torturadores. Você tem que contar sobre a ótica dos dois lados, porque você ouviu um militar falando... Então, esse ponto ele vai ser abordado. Claro que sim, sob todos os aspectos. Vai ter que falar, como dizem pessoas que faziam parte do movimento, como Gabeira, e que diz o seguinte: nós não estávamos lutando por democracia, coisa nenhuma. Nós estávamos lutando contra uma ditadura militar, porque nós queríamos instaurar uma ditadura do proletariado. Então, nós temos que ouvir aquelas pessoas que participaram e que são honestas intelectualmente. Porque de gente desonesta, de gente mentirosa, de gente que cria uma narrativa para enganar você, está cheio. Então, o Gabeira, que participou do movimento, disse: nós nunca lutamos por democracia. Então, a gente quer alguém que possa dizer isso na escola. Olha, realmente houve tortura, houve uma ditadura militar, mas isso foi uma resposta aos comunistas, aos terroristas que estavam explodindo bombas e matando pessoas civis, pessoas honestas, e inclusive matando militares, jovens soldados que estavam ali apostos e foram brutalmente assassinados. Gabeira vai participar dessas discussões? A senhora já falou com ele? Não, eu não falei com o Gabeira, mas não é só o Gabeira, tem outros. A gente tem aquele outro, Carlos Vereza, por exemplo, que era comunista de carteirinha, e ele também fala isso. O ator Carlos Vereza, ele era comunista e hoje ele fala, mas são tantas outras pessoas que falam, não são só esses dois. Eu peguei como exemplo esses dois porque são muito conhecidos do público e foram pessoas ativas na época da Revolução. Mas teve muita gente ali que não era, que estava realmente lutando pela democracia e que acabou sendo levado, muitos jornalistas. A própria Miriam Leitão, né, que muita gente critica, ela lutava pela democracia. Isso é o que ela diz, Ela né? nunca lutou pela ditadura. Isso é o que ela diz. Isso eu não sei, eu não convivi com ela para saber, mas os coleguinhas todos dela, sim. Muitos parlamentares, inclusive. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém aqui está dizendo que não houve regime ou ditadura militar. Acho bom, né? Eu sou filha de militar, eu conheço, convivi com vários. O que eu estou dizendo é que não era do jeito que eles contam. Foi uma necessidade, inclusive, a gente diz o seguinte: no primeiro momento não era ditadura. No primeiro momento, os militares tomaram o poder porque o povo foi para as ruas pedir. E todo mundo pedia. Os padres pediam, a igreja pedia, os empresários pediam, as donas de casa pediam. Parte da igreja todo pedia. Mundo pedia. Todo mundo pedia. Não, se você vai dizer... Não, a igreja pedia, sim. A igreja pedia. Se parte não pedia, já era parte da igreja ligada aí ao movimento revolucionário. A igreja pedia, as donas de casa pediam. Parte da igreja foi uma das principais críticas em relação Mas é um movimento revolucionário da igreja, da pastoral da terra. Alguns cardeais que não necessariamente estavam ligados à comissão foram... Mas a gente sabe que o povo foi para a rua pedir, sim. Teve as marchas, o povo pediu... Teve muita gente que foi para segurar a eleição de 65, porque achava que ia ter um... Agora, não precisava ter demorado tanto tempo. Não precisava ter demorado tanto tempo. O problema, eu acho, foi que demorou tempo demais. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês estão falando tanto de ditadura. Eu nunca vi um ditador entregar o poder para o outro lado. Nunca vi. A única pessoa que eu vi entregar o poder foi o general Figueiredo, que não passou a faixa por uma questão de que ele não iria passar, porque ele acha que houve um golpe, no caso aí do Sarney. Mas a verdade é que durou tempo demais, mas foi necessário. E Escola Sem Partido só quer que a história seja contada dos dois lados e não de um lado só. Bom, pelo debate que tivemos aqui, você, nosso telespectador, já pôde perceber que 2019 vai ser um ano quente no governo, no Congresso e também com muita mudança na sua vida. E nós nem falamos da ideologia de gênero. Pois é, mas já fica o convite para a senhora voltar aqui para a gente poder abordar esse assunto. Deputada, muito obrigada pela sua presença e já fica o convite para o seu retorno. Muito obrigada. Léo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e também já fica aqui para você continuar conosco nas férias de José Maria Trindade, que volta só depois do dia 19. E para você que nos assistiu, uma boa noite, até o próximo programa e fique agora com o Jornal da Vida. Feliz 2019 e até a próxima.